chefe dos seus eunucos, que o trouxesse alguns dos filhos de Ismael, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed. Amém? Glória a Jesus. Agora você pode sentar. Glória a Deus. Eu agradeço as palavras do pastor, Rafael, sua esposa, Susana, e agradeço a honra de estar nessa tribuna nessa noite ministrando a palavra. Realmente é uma honra e um privilégio, estar nessa casa, juntamente com vocês, com a minha família, trouxe todo mundo, só faltou os gatos. Todo mundo aqui, só faltou os gatos, cachorro. Enfim, mas eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar nessa casa. E o Senhor me trouxe algumas coisas ao meu coração e que eu vou compartilhar com vocês essa noite. Eu estou muito feliz porque desde que eu entrei, e quando a gente entra na casa do Senhor com um propósito, com uma ligação, porque às vezes tem muitas pessoas que não acontecem aqui, tenho certeza que não acontece. Tem muita gente que vem só para bater ponto. Hoje não tem nenhum lugar para ir, vou na igreja. Mas isso não acontece aqui. Nós chegamos aqui com um propósito de adorar Jesus, E quando a gente entra com esse propósito, a gente percebe que toda a atmosfera do culto, tudo aquilo que é ministrado, e desde o início mesmo eu tenho percebido o quanto Deus vem confirmando aquilo que Ele ministrou no meu coração durante toda a semana. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus está na casa. E se vocês já foram ministrados nessa noite, creiam. Essa semana vai ser diferente. Eu libero uma palavra no altar para a sua vida. E se você tomar posse, algo diferente em algumas casas, em algumas famílias, Deus vai fazer nessa semana. Você vai lembrar que Deus falou contigo nesse altar, porque Ele vai te dar um sinal. Ainda essa semana alguém vai vir aqui falar. Glória a Jesus. Esse texto, povo de Deus, eu acredito que todos já conheçam, Alguns mais, outros menos, mas é um texto bem pregado. E eu fiquei pensando, porque normalmente é um texto que a gente prega muito para jovens, Usa-se esse texto muito para ministrar para jovens, porque, afinal de contas, nós vamos falar de jovens. Esses 3 jovens, Daniel, Daniel e seus amigos. Então, normalmente a gente usa a vida desses jovens como parâmetro para a juventude, mas a vida de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, ela não é parâmetro apenas para os jovens, ela é parâmetro para nós que servimos ao Senhor. E é muito interessante porque, segundo os historiadores vão dizer, houveram 3 incursões, de Nabucodonosor a Jerusalém para tomá-la. A primeira leva foi em 605 a.C. e foi nessa leva que Daniel e seus amigos foram cativos. Depois houveram mais 2 incursões, no ano de 597 e depois 586, que esse ano foi o ano, o fatídico ano em que o templo foi destruído, e conta-se que a partir de então começa a voltar aqui, provavelmente uns 70 anos de exílio babilônico, em que o povo de Deus, o povo de Israel, ou melhor dizendo, a nação de Judá, passou a ser cativa. E aqui a gente vai entender algumas coisas, porque Deus estava usando Nabucodonosor para ser um instrumento de juízo para a nação de Judá, para o reino do sul. Porque aqui nós sabemos que houve uma cisão, Nos dias depois de Salomão morre, seu filho toma o trono, toma posse do trono, e há uma cisão. Não vou entrar muito no mérito da história. E aqui há uma cisão, e aqui Judá e Jerusalém passam a ser o reino do sul. E as outras 10 tribos, reino do norte. E o que eu quero concentrar
fazer. Saiba, queridos, Deus não faz nada sem antes nos avisar. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus não falou. Pensa bem, porque Deus dá sinais. Às vezes a gente não quer ouvir. A gente dá uma de João sem braço, mas o Senhor, Ele não faz nada antes de nos avisar. E não foi diferente com Judá, não foi diferente com o rei do norte também. O Senhor levantou seus profetas para avisá-los: se vocês continuarem na idolatria, vai vir juízo sobre vocês, eu vou envergonhar vocês. E essa fala de Deus, ela está lá em Deuteronômio. Quando Ele, a aliança com o povo, diz: se vocês não obedecerem, andarem nos meus caminhos, olha, eu vou subjugar as nações sobre os pés de vocês. Mas, do contrário, vocês vão ser subjugados. Então, todo o tempo Deus vinha falando, mas eles não deram ouvidos, se apostataram, se afastaram de Deus, aproximaram-se da idolatria com força. E Deus está dando tempo, e Deus está dando oportunidade para arrependimento que não veio. E o que acontece? Deus usa Nabucodonosor como um instrumento de juízo para aquele povo. E naquele meio estavam esses 3 jovens que nós acabamos de ler aqui, né? E eles estavam no meio dessa primeira leva. E algumas coisas, irmãos, Deus falou no meu coração que talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha sido ministrado, mas o Espírito Santo vai nos refrescar a memória, porque alguém diz que a repetição é didática, e é verdade. Deus, quando orientou os filhos de Israel na sua tradição oral, Ele vai dizer lá em Deuteronômio 6, olha, fala aos seus filhos em todo o tempo, fala quando você levantar, fala quando você deitar, fala andando pelo caminho, fala sentado à mesa, fala e inculca nele as minhas palavras. Então, por falar, às vezes a gente se irrita com as crianças, né? E a gente fala uma vez: não pode mexer aqui, não pode fazer assim. Daqui a pouco ele está lá fazendo a mesma coisa. E a gente: meu Deus, não adianta falar. Muitas vezes nós nos portamos assim. E é por isso que o Espírito Santo vai nos refrescar a memória e vai nos fazer rever algumas coisas que nós já ouvimos. Quando nós estamos falando aqui de um exílio, de um período em que o Deus de amor, porque Deus é Deus de amor, mas não é esse amor que nós temos ouvido por aí, em que muita gente tem pregado, né? Muitas pessoas têm vivido ou proclamado um tipo de amor libertino, um tipo de amor que não tem disciplina. Quem ama disciplina, o primeiro sinal de alguém que ama, ele vai te corrigir. Porque a pessoa que te ama não quer te perder, não quer te ver na pior, não quer te ver sofrer. Então o que ela vai fazer? Ela vai te corrigir. Amigo de verdade não bate nas costas quando você está afundando. Amigo de verdade você até nem vai gostar de ouvir, mas ele vai falar uma verdade para você se consertar. Aleluia. E com Deus não é diferente, Ele é Pai. E a palavra vai dizer assim, que Ele corrige os filhos a quem Ele ama. Então tem muitas vezes, talvez você entrou aqui nessa noite e está dentro de um exílio, está dentro de um cativeiro, e de repente você olha para si e diz assim: eu não estou entendendo por que Deus permitiu eu chegar aqui nesse negócio. E às vezes falha a nossa memória mesmo, mas o Espírito Santo já ministrou aqui nesse altar e disse assim: esse processo não é para te matar, ele vai te robustecer, ele vai te edificar, ele vai te levar a lugares que você nem sonha aí onde você está. Lá vai Daniel e os outros amigos para o palácio de Nabucodonosor. Observe que o texto vai dizer que Nabucodonosor não escolhe qualquer um para estar no seu palácio. O texto diz que nessa primeira leva ele exige que no seu palácio sejam nobres e de descendência real. Não era qualquer um. Não era qualquer um que era para estar ali. Você entende? Porque o que te é caro está sendo atacado por Satanás. Aquilo que você preza, aquilo que você ama, aquilo que tem importância é nobre e é real. É para você, é para Deus, mas é para Ele também. Então Ele entra em empate com você. O que te é caro é a tua família, você pode acreditar, vai ter empate lá. O que te é caro, aleluia, é o teu casamento, tu pode acreditar, vai ter empate lá. O que te é caro, o inimigo sabe que é caro para você e ele vai querer tomar para si, usurpar para si. Mas eu tenho uma notícia para você: acima dele tem
mas ele vai ser didático para a sua vida e você não vai sair dele da mesma maneira como você entrou. Aleluia. E eu percebo aqui, irmãos, que começa um período de doutrinação. Vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta para a gente acompanhar alguns textos aqui. Vai dizer assim, 3 anos foi determinado e haveria então um período de doutrinação. Doutrinação, não era nem uma questão de adaptação, não, era doutrinação mesmo. Aí aqueles jovens, eles vão ser ensinados como era a dinâmica do palácio. O que acontecia lá? Como eles tinham que se portar? Como eles tinham que se comportar naquele lugar? Então começou todo um processo de doutrinação. E sabe o que me chama a atenção? Veja aí no verso 5. Olha onde, vamos perceber bem aonde começa essa doutrinação. Jesus, vamos ver. Verso 5 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. É interessante que aqui a doutrinação começa na mesa. A primeira coisa que eles buscaram mudar foi a alimentação daqueles jovens. E a gente poderia pensar em muitas coisas, porque nós não somos o que nós comemos. O que nós comemos é o que nos faz ser. A nossa saúde, ela vai depender da nossa alimentação. Não é assim? Por que hoje existe tanta gente, não sei se vocês já perceberam, acredito que não seja uma coisa só nossa, que a gente comenta muito, tantos casos de câncer, tantos casos de diabetes, tantos casos de crianças, gente, com problemas de colesterol. E aí a gente vai olhar para a nossa mesa. O que tem na nossa mesa? Hoje nós somos adeptos, todos nós somos adeptos do fast food. A gente chega em casa hoje, às vezes a gente nem chega, a gente já sai querendo não passaria. Aí passa, tá lá o podrão da esquina. E a gente vai comer o danado, o podrão tá lá. É uma mãe, tem gente que concorda comigo, então só. Agora eu tô numa vibe agora que Deus sabe, Jesus sabe. Né? Então a gente, por que a gente põe na mesa? Alguns anos atrás o micro-ondas existia, hoje são os congelados. Porque a vida é corrida, porque nós não temos tempo para cozinhar, e aí a gente vai fazer o quê? Optar pelo que é mais rápido. Mas nem tudo que é mais rápido é saudável. E o nosso corpo está sofrendo. Então, nós dependemos, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração uma coisa diferente aqui. O paladar, a alimentação, é o paladar. No nosso paladar tem um modo. Vocês acreditam aqui, né? Nós todos temos, quando a gente chega na casa de vó, quem tem as suas vós, a mulher tem as suas vós, a comida remete à sua infância. Tem um prato preferido, que alguém sempre fala, minha sobrinha está ali, parece filha, mas é filha, né? É filha. E ela sempre fala assim, tia, lembra daquela rosquinha que você fazia assim, eu estou lembrando da rosquinha para ela até hoje. E algumas outras coisas que na infância dela eu fazia, a avó dela fazia para minha mãe, e ela remete, não, lembra daquilo, olha, eu era, puxa, eu estou com vontade de comer aquilo. O nosso paladar remete, traz memória, traz, né, o olfato e o paladar, ele nos remete a uma história de vida vivida. E é interessante que aqui, ele vai começar justamente mudando isso. Vocês querem ver uma coisa? O povo de Israel, quando estava no deserto, saiu do Egito. E de repente Deus lindo, gente, Deus é muito lindo, muito provedor. Olha, muito tremendo, sabe? Deus vai prover um alimento para aquele povo. O seu povo estava no deserto, maná. Mas chegou um momento, está lá em Números, capítulo 11, que tinha um povinho, e a Bíblia vai usar um termo assim, bem pejorativo para esse tipo de povo, que chegou lá, junto com Israel, saiu com Israel estrangeiro, vieram para Israel e eles começaram a dizer assim, nossa, que saudade dos peixes que a
a gente comia de graça lá no Egito. E aí acendeu a memória de Israel. E aí começaram os israelitas, é verdade. Poxa, lá nós tínhamos alhos porós, lá nós tínhamos as cebolas, e começaram a rememorar a vida de escravidão. Gente, pensa, a memória do paladar levou Israel para lá, para o Egito de novo. Então, o que eu quero dizer que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração quando essa doutrinação começou na vida daqueles jovens ali, para tirar tudo que remetia à vida que eles tinham na cidade natal deles. Começou na mesa, começou ali. E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Nós falamos aqui de alimentação física. Nós precisamos sim, a expectativa de vida aumentou. Se vê mais idosos, que bom. Mas isso não é suficiente quando a gente não tem saúde. A gente precisa ter saúde para viver bem. Mas não só, queridos. O que eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo ministrou meu coração, do que você está se alimentando. Porque do que você se alimentar é a memória que você vai ter. Se eu me alimento das coisas da terra, muito da terra, tudo da terra, vocês já observaram que tudo tem trabalhado, tem conspirado para a gente ficar muito em casa. Isso vem desde os tempos da pandemia e isso está se estabelecendo. Onde a gente percebe isso? Nas séries, nas plataformas de filme, nas coisas que tem para pegar a nossa atenção e nos segurar ali. Estou pregando contra. Estou dizendo que você deve ter o seu momento de lazer, você deve ter o seu momento do nada. O nada também é criativo. Nós precisamos ter esse momento de descanso, de diversão com a família, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, com a autoridade do Espírito Santo me confere. Se a tua prioridade é diversão, se a tua prioridade é tempo diante das séries, você está alimentando a sua alma no que é da terra, está te afastando do céu. Para muitos crentes, falar de arrebatamento hoje é medo. Falar de arrebatamento hoje é uma coisa, já ouvi falar disso desde que eu era criança. Será que Jesus vem mesmo? O que é que você está comendo? O que é que está trazendo a tua memória? O Espírito Santo manda te perguntar nessa noite. Aleluia! Porque daquilo que você se alimenta é o que você vai ter na sua memória e vai te trazer a memória. Se eu me alimento das coisas do céu, eu tenho saudade de lá. Quando eu começo a ver Israel está pegando fogo, vocês estão vendo esses sinais, está na Bíblia. Aleluia! Israel está lá pegando fogo em guerra. O nosso coração não se apavora. Ele diz assim: Maranata, o rei vem. Maranata, o rei vem. Nós não temos medo, porque nós nos alimentamos da palavra. Há um texto lá em Isaías, no capítulo 55, verso 1, que o Isaías vai profetizar e vai dizer assim: olha que coisa linda ele diz aqui. Ó vós, todos que têm sede, vinde às águas. E o que não tem dinheiro, vinde, comprai sem dinheiro, vinho e leite. Sem dinheiro e sem leite. E aí a gente pensa assim: como é que a gente pode comprar alguma coisa desse tipo? Sem dinheiro e sem preço? Porque esse alimento não é um alimento físico, querido, é um alimento espiritual. E os textos mais adiante vão dizer: ouvi, no mesmo capítulo, ouvi a vossa alma viverá. Ele vai falar: alimenta a sua alma do vinho e do leite. E eu achei tão interessante porque esses alimentos no nosso consumo, eles têm umas propriedades, né? O vinho, ele tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória, que age contra os radicais livres e as doenças degenerativas, né? E o leite também. O leite tem várias substâncias, e a gente vai perceber o cálcio, muito cálcio, gente. Claro que o leite de antigamente, né? Porque o leite de hoje só é graça, né? Mas a gente sabe que o leite, mesmo como alimento natural, ele tem essas propriedades: cálcio, magnésio, vitamina D, que fortalecem os ossos. E eu achei muito interessante, porque à medida que o apóstolo vai dizer: olha, vocês devem se alimentar com o leite puro, né? O leite genuíno, que é a palavra. Uma vez que você se alimenta com o leite, que é a palavra, os teus ossos vão ser fortificados. Os ossos
são o que sustenta o corpo. Se você tem um problema nos ossos, seja onde for, você vai ficar. Mamãe sabe, né, mãe? Está ali na bênção. Porque qualquer problema na sua estrutura não vai permitir que você ande bem. Você vai sentir dor, não é assim? Você vai precisar de auxílio, mas o Espírito Santo está dizendo assim: se alimenta do leite espiritual, você não vai ficar capenga espiritualmente. Você não vai ter dor espiritualmente. A tua estrutura óssea vai ser uma estrutura forte para suportar as intempéries, as dificuldades. Deus vai te dar, através da palavra, a estrutura que você precisa para suportar o que tem que ser suportado. E é interessante que o vinho, com toda essa ação oxidante, anti-inflamatória, e quando já faz livres, ele atua justamente nas doenças degenerativas, inclusive contra o Alzheimer. O que tem na substância do suco da uva, né, ele atua diretamente especialmente nessa enfermidade que é a doença do Alzheimer. O Alzheimer, ele afeta justamente o quê? A memória. Então, uma vez, queridos, o vinho, ele tem a função de alegrar, mas o vinho tem a função de curar a tua alma. O vinho, ele tem a função de não te deixar esquecer de onde você é. É muito bom viver. Às vezes a gente brinca, né? Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Né? Ninguém quer morrer. É verdade. Na verdade, isso, ninguém quer morrer. Mas nós temos que entender que o Senhor tem preparado para nós algo muito especial além dessa vida. A nossa vida não é eterna aqui. De tudo que nós podemos conquistar e devemos. Porque muitas vezes a gente pensa assim: então Jesus está vindo. Não, projeta mesmo. Você não sabe que momento Deus vai te chamar e que momento Deus vai levar para a igreja. O que é que você tem planejado para a sua vida daqui a 5, 6 anos? Eu posso planejar, Rita? Pode, deve. Nós estamos aqui para isso. Sonhe mesmo, projete mesmo. Mas não esqueça da tua origem. Você não é daqui. Uma hora você vai para a tua pátria. Aleluia! Aquela que foi preparada pelo nosso Senhor. Você pode dar um glória aí bem forte. Fiquei feliz porque o pastor Rafael falou, né, que nas quintas-feiras a igreja está reunida aqui para estudar a palavra. Não negocie isso. Você que é membro dessa igreja, os seus pastores estão perdendo tempo em fortalecer você como ovelha. Então não negocia. Não dá, pastor, eu trabalho. Não tem problema. Chega tarde, não tem. Olha, vocês vão chegar no meio e receber a administração legal, mas bem, porque o que você receber já vai servir para te fortalecer, já vai servir para te edificar, vai servir para você não se dobrar diante de tudo que nos espera, que não são coisas tão fáceis, né? Nós sabemos, Jesus falou, mas Ele prometeu estar conosco. Outra coisa interessante, irmãos, nós vamos estar no verso 7, você está com a sua Bíblia aberta aí? Foi a mudança de quê? Ouvi alguém falar timidamente. É isso aí. Observe aqui. Primeiro ele muda a alimentação. Para tirar a memória afetiva. Para impregnar da memória daquele tempo, daquele paganismo, daquele lugar. E agora ele vai mudar o nome. Interessante, né? E o que é o nome? O texto sagrado vai dizer que eles mudam, né? O chefe dos eunucos vai mudar o nome dos meninos, que todos os nomes, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, glorificavam a Deus, né? O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E os outros também, eu coloquei aqui, né? Deixa eu lembrar. Ananias, Jeová tem sido misericordioso. Misael, quem é igual a Deus? E Azarias, Jeová tem ajudado. Então a gente observa que os nomes deles, todos eles enalteciam ao Eterno. E agora eles estavam recebendo nomes que enalteciam as divindades pagãs. O que é o nome? Segundo o dicionário de Webster, nome é caráter, é autoridade, é a reputação da pessoa, é a própria pessoa. O nome de uma pessoa a identifica.
é a sua essência. A gente observa que todas as vezes que alguém é mudado por Deus, na sua essência, Deus muda o nome dele. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. No momento em que a aliança foi firmada, e ele então deixa de ser Abrão para ser o pai das nações. Deus mudou o nome de Abraão. Mudou a essência de Abraão. Deus muda o nome de Sarai para Sara. Agora é um outro momento para Sara também. Deus mudou o nome dela. A mesma coisa Deus fez com Jacó. Lá no Val Jaboque. Jacó tinha passado por vários processos. Até chegar ali. E ali ele vai lutar com o anjo. E o anjo ele vai dizer: me solta, rapaz, a alma já chegou, preciso subir, eu não te deixo. Não te deixo, você vai abençoar. Só quando você vai abençoar ele, vou mudar, não vai te chama, Jacó, não vai ser mais Jacó. Vai ser Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Nome é essência. Então quando eles mudam o nome daqueles jovens, eles estão dizendo assim: ó, a sua antiga história terminou. A partir de agora é uma história nova. A mudança de nome para aqueles jovens significava isso, né? Então eles vêm mudando o nome deles. E o que acontece, queridos? Muitas vezes nós nos deixamos ser mudados por nosso nome, de acordo com a situação que a gente vive. Noemi tinha saído da sua terra por causa da fome, e nessa saída ela perdeu o marido e os 2 filhos. E em dado momento ela passa por intempéries. Eu estou aqui reduzindo, né? Para a gente finalizar a mensagem. Ela passa por intempéries e quando ela volta para Betel, alguém vai ao encontro dela e ela diz assim: não me chama de Noemi. Noemi significa agradável, suave. Ela diz assim: não sou Noemi, porque Jeová tem me assolado com muitas amarguras. Me chame de Mara, porque eu estou amarga. Então o nome tem muito a ver com os momentos. Muitas vezes nós nos deixamos chamar pelos momentos que nós estamos vivendo. O sistema é muito ávido por rotular. Perceberam isso? Qualquer situação, qualquer coisa, as pessoas costumam rotular as outras. Aquele ali não consegue nada. Só vive assim, é desse jeito, nunca melhora, é desse jeito. E aquela ali, não fica com ninguém, não consegue casar. Ou se casou, descasou, não consegue ninguém. Então, há uma rotulação, e muitas vezes, irmãos, nós nos deixamos levar por essas situações, por aquele que não consegue, por aquele que não chega, por aquele que tem passado e outrora era assim, e o olhar de alguém não muda. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que rotularam você, mas lá em Isaías 62:4 vai dizer: você não vai mais ser conhecido como assolado, não vai ser conhecido mais como desamparado, você vai ser conhecido como alguém que eu tenho para ser, como casado, como desposado. Você não está só, você tem dono. Ainda que alguém olhe para você, despreze você, julgue você pelo teu exterior, mas o teu pai, aquele que te chama pelo teu nome, porque ele sabe quem você é. Não adianta, tem milhares de Rita no mundo, tem milhares de Ana no mundo, tem milhares de Rafael no mundo, mas quando o nosso Deus, ele olha para a sua mão direita, ele sabe diferenciar quem tem. Aleluia, ele sabe quem você é. E nessa noite não se permita. Se até hoje alguém te rotulou, joga esse rótulo hoje por terra. Diga: eu sou amado, eu sou alguém que Deus tem prazer em mim, eu sou alguém, aleluia, que tem um dono, eu tenho um esposo, eu tenho noivo que cuida de mim, aleluia. Você pode aplaudir Jesus nessa noite. A gente percebe que Daniel era jovem e os seus amigos, já estou finalizando, estou só mais 5 minutinhos, por favor. E os estudiosos vão dizer que ele tinha entre 12 e 16 anos de idade. Ele não tinha mais de 16 anos quando ele foi levado para o exílio.
E é muito interessante, irmãos, porque poderia acontecer dele se rebelar. Ok? Ele poderia se rebelar. Poxa, meus pais falavam de um Deus que tirou o povo do Egito, que cuidou do povo no deserto, e agora esse mesmo Deus está permitindo eu vir para cá, ficar longe da minha terra, ficar longe dos meus pais e trazer para um ambiente sujo. Porque eu não vou entrar no mérito aqui, irmãos, mas a cultura babilônica era uma cultura muito suja. Muito suja, muito imoral, né? Muito pagã. E Deus permitiu aquele jovem ir para aquele lugar. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que ao invés dele murmurar, se rebelar, chutar o pau da barraca, ele toma um posicionamento. Ele olha para a mesa do rei, percebe a alimentação deles era escolhida por Nabucodonosor. Não foi o chefe da alimentação que escolheu, foi o próprio rei que escolheu a sua alimentação. Glória a Jesus. E o que vai acontecer? Daniel, ele toma a decisão e põe no coração firmemente de não comer daquelas iguarias. Não pense que eram coisas que não apeteciam a palavra. Não pense que não eram coisas que chamavam a atenção deles, não. Mas o texto vai dizer que ele decide firmemente no seu coração não se contaminar. Essa decisão de Daniel, ela vai trazer resultados tremendos para a vida de Daniel. A mesma coisa vai acontecer conosco. Quando nós decidimos sair do ciclo vicioso de uma vida cristã, água com açúcar. Porque muitos de nós estamos nos permitindo viver uma vida cristã, água com açúcar. Quando nós tomarmos decisão de sair da nossa zona de conforto. Porque quando a gente toma a decisão, queridos, e aqui o texto vai dizer que ele decidiu firmemente. Isso quer dizer que nada tirou ele daquele foco. Então, quando a gente toma a decisão, a gente assume riscos. Ele estava assumindo o risco de morrer. Porque tanto as penais quanto ele poderiam morrer se o rei descobrisse. Ele assumiu os riscos. Então, quando nós tomamos decisão, assumimos o risco. Quando nós tomamos decisão, nós tomamos o domínio das nossas emoções. Porque tudo vai conspirar. Vocês já experimentaram colocar um propósito de jejum? Experimenta colocar um propósito de jejum, colocar no coração, não precisa nem falar. Não, vou jejuar. Essa semana eu vou jejuar, né? De tal hora. Tu pode esperar. A fome vai ser maior. Vai dar dor de cabeça. Vai vir pratos e pratos, pessoas. Vem, gente, vem. Para demover. Mas uma vez que a gente toma atitude, que a gente toma a decisão, a nossa emoção ela é dominada. Nós não somos dominados pela nossa emoção. Nós estamos no controle. Nós tomamos as rédeas dessa situação. E sabe o que vai acontecer? Olha que coisa linda acontece com quem toma a decisão. O Espírito Santo colocou no meu coração. Quando a gente toma a decisão de fazer o que é certo diante de Deus e de empregar uma vida significante para Deus e para nós, Deus vai inclinar o coração de pessoas para nos favorecer durante essa trajetória. Observa que no verso 8, quando ele decide e comunica ao chefe dos eunucos que não quer comer aquelas iguarias, que eles vão se alimentar de água, de legumes, o texto vai dizer, no verso 9, diz assim que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Eu quero dizer para você, toma a decisão. Coloca no teu coração, de a partir de hoje, não é de amanhã, é de agora. A partir de agora eu vou empreender uma caminhada com Deus mais sério. A partir de hoje, eu não faço tudo doméstico do meu lado, eu vou começar a fazer. É só eu e meu esposo, é só você e seu esposo mesmo. Senta lá na sala, na beira da cama, oferece culto a Deus antes de você dormir. Eu vou empreender uma caminhada melhor com Deus, nunca mais eu jejuei. Não sei nem o que é jejum, procura os pastores que eles vão te orientar. Vocês vão ver que coisas lindas vão acontecer na vida de vocês e mais. Deus vai inclinar o coração de pessoas para te favorecer durante essa trajetória. Vocês querem ver outra coisa? Mardoqueu. Isso aqui é lindo. Mardoqueu ouviu toda a tramóia lá de Ramã
um propósito. Eles estavam ligados no propósito. Sabe o que Deus faz? Um belo dia tira o sono do rei Assuero. Mas na noite o rei simplesmente perde sono, do nada. Ó, estou sem sono, vamos ler as crônicas. Leiam as crônicas aí para mim para ver se o sono chega. E aí começaram a ler. E o rei descobre que Mardoqueu tinha sido a pessoa que tinha sido uma ponte para que o rei não fosse assassinado. Houve uma rebelião de militantes para matar o rei Assuero. E aí Mardoqueu impede que isso aconteça. E aí então o start na cabeça do rei. O que foi feito a Mardoqueu? O homem estava no propósito. O homem estava no jejum. O homem estava à porta do rei, não se dobrava, não se vendeu, não se deixou levar. E Deus está vendo, ele decidiu, está firme, eu vou agir. O que foi feito? Quem está aí no átrio do palácio? Ramã, manda ele entrar. Então, Ramã, o que deve ser feito ao homem que o rei quer honrar? E ele pensou, quem que o rei quer honrar? Que seja eu. Começou a dizer, que vista o manto real. Que suba no cavalo real que o rei costuma subir, e que o súdito vá, que o príncipe vá anunciando que esse é o homem do qual o rei se agrada. E aí o rei gostou da sugestão. Só que tudo isso não era para Ramã, era para Mardoqueu. Ele vira para Ramã e diz, vai agora. Não deixa cair nenhuma das suas palavras. E faz tudo isso a Mardoqueu. Até quem não honra você. Até quem quer puxar o teu tapete. Até aquele que quer te ver pelas costas. Se você tem um propósito diante de Deus, Deus vai colocar pessoas. Até ele vai ter que proclamar antes de acontecer. É propósito, igreja do Senhor. Aleluia, que coisa linda. Nessa noite, eu termino aqui a minha palavra. A minha não, a palavra do Senhor. Tome decisão. Hoje é uma noite de decisão. Faça uma reflexão na sua vida. Isso, irmãos, eu estou falando para vocês, mas é para mim, tá? Começa aqui. A mensagem vai ser primeiro aqui. O Espírito Santo nos convida diariamente a nós revermos como nós estamos nos apresentando diante de Deus. Sabe por quê? Tem lugares inimagináveis que Deus quer nos colocar. Eu fecho aqui lembrando que quando terminou o processo de 3 anos de doutrinação, e os jovens foram se apresentar diante do rei. O texto vai dizer, você lê aí, está lá no finzinho. 17, verso 17, 1, 17, vai dizer assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência, em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. 20, em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. É propósito. Faça propósito. Tome decisão. Tome as rédeas da sua emoção. Porque nós somos bombardeados todo momento. Todo momento a nossa emoção é bombardeada. E se nós formos levados pelo que nós sentimos, porque se orienta, não tome decisões quando você está triste. Não tome decisão quando está alegre demais. Porque você com certeza vai fazer uma besteira. Então não deixa a emoção dominar você. Porque até as nossas emoções são influenciadas pelo inimigo. Às vezes o diabo coloca coisa na nossa ficha, gente. Eu fui na igreja, o pastor nem falou comigo. Hoje o pastor estava mais outras coisas. Não falou com você, foi do mal. Às vezes o irmão está do lado. De repente respondeu de uma forma assim. E a gente não quer entender que o outro também sofre. Que o outro também tem os seus momentos, né? De dor. Não deixe a sua emoção dominar você. Com um propósito. A um lugar que só Deus pode te colocar. Não conta com o homem. Às vezes a gente coloca no nosso coração, quem fez uma promessa para mim, que vai me dar, que vai me colocar, que vai me promover. Ei, deixa eu te falar. Se Deus não fizer, ninguém faz. Mas se Deus fizer, ninguém pode revogar. Amém? Glória a Jesus mais uma vez.